nesta nova exposição do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra, cujo título é Linha Móvel. É um título apropriado ao poeta Álvaro Campos, Fernando Pessoa, que tem um verso que fala exatamente sobre esta ideia, enfim, da partida e da chegada, que eu identifico em termos conceptuais como o movimento criativo, não é? Por um lado. Por outro lado, também pode ser um movimento para dentro do campo de representação e, portanto, no fundo, esta analogia que eu faço-a do poema com as artes visuais e com todas estas obras. Nunca, por mais que viaje, por mais que conheça, o sair de um lugar, o chegar a um lugar, conhecido ou desconhecido, perco, ao partir, ao chegar, e na linha móvel que os une, a sensação de arrepio, o medo do novo, a náusea. Aquela náusea que é o sentimento que sabe que o corpo tem a alma. 30 dias de viagem, 3 dias de viagem, 3 horas de viagem. Sempre a opressão se infiltra no fundo do meu coração. Mais importante ainda, se calhar, é a ideia da linha. E, portanto, a linha móvel, esta ideia de uma linha que se move, por um lado, mas, por outro lado, também a ambiguidade ou a ambivalência da própria palavra móvel, que pode ser a razão por que se faz. E, portanto, há, de certo modo, também aqui uma espécie de revisitação de outros tempos da história das artes visuais, nomeadamente o modernismo, não é? Valorização da pura visualidade. Em obras como, por exemplo, Anjos de Sousa ou José Pedro Croft ou José Lourenço, por exemplo, marcadamente essa ideia de uma intensa e pura visualidade a partir de planos monocromáticos muito fortes. Outras vezes estes planos geométricos transformam-se em arquitetura, ou pelo menos fazendo parte de um desenho que sugere uma arquitetura, quer, por exemplo, na pintura de José Lourenço, quer na fotografia de Roland Fischer, não é? Ou até também numa pintura extraordinária dos anos 60, de Nadir Afonso, um tempo em que Nadir Afonso faz uma espécie de revisitação de uma estética futurista, não é? E em que a sua arquitetura tem, ou o plano de representação da imagem pictórica, parece uma arquitetura em movimento. Eu tento construir uma narrativa, neste caso, como também nas últimas exposições, tentei, de uma forma mais radical, criar 3 narrativas. Na primeira sala, praticamente dedicada à escultura ou à ideia da escultura, não é? E, portanto, é muito marcada por 2 peças escultóricas, uma de Pedro Calapés, que na verdade é um cubo, depois percebemos que dentro do cubo está todo o plano de representação pictórica. E, portanto, temos 5 pinturas dentro do cubo e, portanto, temos que fazer, inclusivamente, um certo movimento. É uma pintura-escultura que se vê com o corpo. Ao lado está uma escultura muito importante também do Rui Sanches. A escultura abraça um plinto, quer dizer, abraça um cubo e ao mesmo tempo, subvertém também toda a tradição escultórica que usou durante décadas ou séculos até o plinto como lugar da escultura. A sala do segundo piso é realmente determinante. Há aqui, sem dúvida nenhuma, uma aproximação ao abstracionismo e ao abstracionismo geométrico. No caso, por exemplo, do Ângelo de Sousa, uma espécie de selagem das cores primárias, não é? Nos parecem muito simples, mas depois, quando nos aproximamos, não é? Isso também é muito interessante nestas obras, é que é preciso vê-las com o corpo, é preciso vê-las em aproximação e afastamento. Pois há um momento também nesta sala, e essa passagem faz, do meu ponto de vista, de uma forma subtil e cromática, através do amarelo, por exemplo, em que estas linhas se transformam em arquitetura, não é?
neste terceiro piso temos uma certa liberdade e, portanto, apesar das obras serem marcadas por esta ideia de uma linha, algumas são mais abstratas, outras são mais figurativas, não é? E, de certo modo, alivia a tensão monocromática e geométrica das duas primeiras salas. O ponto de vista mais importante para mim é o do espectador e, portanto, sempre que eu penso nas exposições e na sua, chamamos assim, narratividade, não é? A forma como as obras se organizam e também na relação com o próprio espaço e com o movimento, como é um percurso ascendente, o que eu tento fazer é sempre criar fios condutores. Como eu costumo dizer, às vezes fios grossos, óbvios, não é? Outras vezes fios muito tenues, não é? Que na primeira sala há uma obra que eventualmente remete para uma obra no terceiro piso, não é? Ou pela forma, ou pela cor, ou pelo gesto, neste caso a partir de uma coleção privada de Coimbra, não é? E que tem uma série de obras que se relacionam entre si e, portanto, no fundo, foi a partir daí que eu também encontrei o poema de Álvaro de Campos, não é? Porque sou um leitor de poesia portanto, estou sempre a pensar nas relações entre a poesia e as artes visuais.